Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Virtual. Mais uma vez estamos aqui para dar um novo estudo, mas antes eu quero desejar a você, saudar você e conhecer você um pouco melhor. Por isso, esteja se inscrevendo, tanto no YouTube quanto no Facebook, principalmente no YouTube, para que a gente possa crescer e alcançar mais pessoas. No Facebook você compartilhe para que as pessoas possam conhecer, indique também para que as pessoas possam conhecer, estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais do que a Bíblia diz. Se você já está se inscrevendo, curta, coloque ali, acione o sininho para que você possa receber, que toda semana entra, pelo menos 2 vídeos entram, e você então vai receber assim e conhecer um pouco mais do que a Bíblia tem a ensinar a cada um de nós. Nós comecei um estudo sobre doutrinas bíblicas. No primeiro estudo eu falei sobre Deus, e no estudo de hoje eu vou estar falando sobre os atributos de Deus. Então, antes da gente começar, vai lá, curte aí, compartilhe, se inscreva no YouTube, acione o sininho para que a gente possa cada vez mais trazer pessoas e poder fazer com que as pessoas conheçam a Bíblia. O mais importante é conhecer a Bíblia, que ela tem para nos dizer, não que eu vou falar para você, o que a Bíblia diz, e você pode conferir com esses estudos, com os textos que vão aparecendo, ok? Eu conto com você e com a sua participação e com a sua interação junto aos estudos e a mim. Okay? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre os atributos de Deus. O que é atributos? Já parou para pensar nisso? Já pensou? Os atributos de Deus, nós falamos sobre a natureza. Natureza é a essência, tudo bem? E atributos? O que é atributo? Atributo é aquilo que é próprio de um ser, é próprio da pessoa, é uma qualidade que se atribui a alguém. Por isso atributos, né? Eu atribuo alguma coisa a alguém. E nós, na língua portuguesa, nós podemos chamar isso de predicado. Olha aí, algo que muita gente nem gosta, né? Uma análise sintática. É um predicado que é dado. A gente atribui algo para aquela pessoa. Então veja, onisciência, onipresença e onipotência, que a gente viu na natureza, também são atributos de Deus. Só que estão mais ligados à natureza divina, eterna, por isso espiritual. Por isso onisciência, onipresença e onipotência aparecem como sendo natureza, mas também são atributos, são coisas, qualidades que a gente atribui a Deus, né? A sua onipresença, a sua onisciência, a sabedoria infinita, o seu poder, a sua presença em todos os locais, nós atribuímos, mas faz parte da natureza divina de Deus. Então, hoje nós vamos conhecer os atributos mais específicos. E uma das qualidades, um dos atributos que Deus tem é criador. Deus é criador. Veja, Deus criou tudo que existe, tudo que há nesse mundo, tudo que existe. Nesse mundo, fora desse mundo, em todo o universo, foi Deus quem criou. Até eu e você. Então, como é que a gente sabe disso? Em Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá no início, a Bíblia começa dizendo assim, Deus criou tudo, Ele é criador. Isaías 42:5 diz, assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Amós 5:8, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. Então veja, Deus cria tudo, Deus forma as coisas. Aqui falamos 7 estrelas, Órion, não vou entrar em detalhes para explicar isso, mais para frente, em outros estudos, você vai conhecer melhor. Agora é para a gente conhecer Deus Criador, o que a Bíblia apresenta dele como sendo Criador. Zacarias, capítulo 12, versículo 1 diz, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Em Atos, já no Novo Testamento, capítulo 17, versículos 24 a 26, diz o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então veja, Deus criou tudo. E a gente está mostrando isso que a Bíblia diz. Se não apenas Deus é criador, mas o outro atributo que Deus tem como criador, como quem formou tudo, que dá a vida para todas as coisas,
o que a Bíblia vai dizer, que Deus é Senhor de tudo. Ele não apenas criou, mas Ele é o Senhor, né? Se Ele criou tudo que existe, Ele é dono, Senhor de tudo. Está lá em Salmo 89, 11, diz assim: teus são os céus, tua a terra, o mundo é sob sua plenitude, tu o fundaste. Então veja, Deus é o Senhor de tudo. É Deus quem governa a história, Deus quem governa o universo através do seu poder, da sua onipotência, de acordo com o seu eterno propósito e graça, não pelo que a gente quer, não pelo que a gente determina, não pelo que a gente imagina, a gente deseja, mas pelo propósito e graça de Deus. Deus faz tudo isso porque Ele nos ama, e é através da sua graça, que é um favor que nós não merecemos, mas recebemos, e por isso podemos ser salvos. Então, a partir do momento que Deus faz tudo isso para nós sermos salvos, nós conhecemos então um Deus Salvador, né? Isaías 43, capítulo 43, versículo 3 e 11 diz: porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então é Deus que está falando que Ele é o Salvador. 43, versículo 11 do livro de Isaías: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então veja, a Bíblia deixa bem claro que Deus é Salvador. Ele é o nosso Salvador em qualquer circunstância, em qualquer situação que estejamos passando, principalmente na questão da condenação eterna do inferno. Então Deus é o Senhor, então nós devemos conhecer isso. E é por isso então que nós devemos cultuar a Deus, nós devemos adorar a Deus. Então nós devemos prestar cultos de louvores a esse Deus, por causa disso tudo, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Senhor de tudo e porque Ele é o Salvador. Então nós devemos cultuar, adorar por todos esses atributos que Deus tem. E aí Paulo vai dizer isso lá em Romanos 12, versículo 1, e diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós devemos cultuar a Deus por causa dessas coisas maravilhosas, dos seus atributos, das suas qualidades. E veja, o culto, que é um culto racional, algo que a pessoa pensa, ela compreende. Quando você conhece Deus, os atributos, a natureza, você vai louvar a Deus por quem Ele é, pelo que a Bíblia apresenta, e não pelo que as pessoas falam, pelo que eu desejo. Veja a diferença que faz do que a gente está acostumado a ver. O culto é a resposta de busca que fazemos ao querer encontrar Deus. É o que a Bíblia apresenta. Lá em Atos, capítulo 17, versículos 26 a 29, diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face de toda a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então veja, nós devemos adorar esse Deus, não pelo que as pessoas dizem, mas porque nós passamos a ter a consciência, compreendemos que Ele é, conhecemos a sua natureza, os seus atributos, a Bíblia nos revela. Então nós devemos adorar esse Deus, cultuá-lo, e devemos também buscá-lo com todo o nosso coração, com o nosso sentimento mais íntimo, com o nosso maior desejo. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, com todo o seu desejo, com todo o seu íntimo, algo muito pessoal. A ideia é essa, profundo. E quando você busca, você vai encontrá-lo, e quando você encontrá-lo, você deve então louvá-lo, o seu santo nome. É o que o Salmo 150, nos seus 6 versículos, nos ensina. Ele diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra de seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com os instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então veja, a Bíblia nos mostra esse Deus maravilhoso, por isso nós buscamos, por isso nós louvamos, por isso nós cultuamos a Ele, por isso nós o servimos, devemos servir esse Deus. O Salmo 100, versículo 2, ele diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos.
E não apenas você vai servi-lo, mas você vai adorá-lo. João 4:24 diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você passa a conhecer esse Deus, as suas qualidades, seus atributos, você vai querer adorá-lo pelas melhores formas que ele tem, por quem ele é, pela sua natureza, pela sua essência, pelas qualidades que ele tem. E é por isso que não tem como a gente deixar de amar a Deus. Devemos amá-lo. É o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Veja, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 6, versículo 5, e diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não é amar a Deus por troca de alguma coisa, não é amar a Deus porque Ele fez algo por você, é amar a Deus com todo o seu ser. Você deve amar a Deus com todo o seu ser. Você ama a Deus? Então veja, quando você passa a conhecer melhor a Deus, a sua natureza, os seus atributos, você então começa a querer servir esse Deus maravilhoso, esse Deus verdadeiro. E quem nos ensina isso? Não sou eu, é a Bíblia. Pega a Bíblia e vai ler. A Bíblia mostra para você. Você vai ver como Deus vai se revelar, vai se manifestar através do que está escrito lá. Então, você vai passar a dizer assim, poder falar para as pessoas: bom, agora eu conheço um pouco mais sobre Deus. Eu estou conhecendo Deus mais intimamente. E é isso que Deus quer, que você o conheça com toda a sua intimidade, com todo o seu coração. Esses são os atributos de Deus que você deve conhecer e que a Bíblia nos apresenta. E espero que você tenha gostado, que você possa aprender mais e mais. Se não fique só ouvindo, você vai na sua Bíblia, vai pesquisar, vai conhecer. Se tiver dúvida, escreva. Se tem uma sugestão, escreva. Se tem uma crítica, escreva. Fique à vontade, interaja comigo para que eu possa estar melhorando cada vez mais e respondendo você. Mas o mais importante, compartilhe, utilize esse estudo para o fortalecimento da sua vida cristã, da sua fé. Isso é muito importante, ok? Então esteja aí curtindo, seguindo, compartilhando, se inscrevendo, tanto no YouTube quanto no Facebook, e acionando o sininho para que você possa estar recebendo os vídeos e não perca nenhum deles, ok? Um abraço e até o próximo estudo.